Nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a gente viu, né, e pecado, qual a definição de pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride as leis e a vontade de Deus. Essa é a definição de pecado. Então, nós vimos, né, estávamos falando sobre os pecados aparentes, né? E aí foi comentado sobre esses pecados aparentes. Nós já terminamos, falamos sobre cada um deles, heresias e tudo mais. Esses são o pecado aparente, quer dizer, pecado que é fácil da gente ver as pessoas cometendo eles. Porque eles são pecados que são feitos para todos verem, né? Então, são os pecados que a gente consegue olhar e saber, não, aquela pessoa está cometendo esse pecado. Porque é visível o pecado. Mas existe também uma outra categoria de pecado, que são os pecados ocultos. Isso é, aquele pecado que a gente imagina que só a gente sabe. Ou que a gente acha que é tão escondido que ninguém mais está vendo o pecado. Mas não é porque o pecado não pode ser visto que ele deixa de ser pecado. Então, muitas vezes nós, como somos humanos, né, e temos essa propensão para o mal, a gente sempre tenta arrumar alguma desculpa para o nosso pecado, né? Então a gente pensa assim, ó, se ninguém vê, não é tão errado assim. Mas ninguém sabe do meu pecado, ninguém viu o meu pecado. Então parece que ele não é tão pesado assim. Por quê? Porque a gente se preocupa muito, isso também é uma característica humana nossa, a gente se preocupa muito com a opinião do outro. A gente se preocupa com o que os outros vão falar ao nosso respeito. A gente tem sempre essa preocupação, né? De o que as pessoas vão falar sobre mim. Então, é uma característica humana nossa, essa preocupação. Não, quando a gente acha que o nosso pecado, ninguém sabe dele, então as pessoas não vão comentar sobre esse pecado, a gente acha que talvez ele é menos grave. E não é. Pecado é pecado e a gravidade dele é igual, sendo visível ou oculto. Então, nós precisamos saber que o pecado gera a morte, é o que a palavra diz. O pecado, ele gera a morte. Então, vamos lá aos pecados ocultos. E aí vem uma listinha. Invejas. Por que inveja é um pecado oculto? Porque eu posso ocultar esse pecado muito bem. E ninguém saber que eu tenho inveja de outra pessoa ou das pessoas, não é? É uma coisa, é um sentimento que eu posso ocultar dentro de mim. E ninguém vai ficar sabendo. Nós conseguimos fazer de conta e conversar normalmente com a pessoa e ter uma boa relação com a pessoa e tudo mais, sem que a pessoa saiba dos nossos sentimentos por ela, verdadeiros. Então, a inveja é um pecado, porque é algo carnal, não vem de Deus a inveja. E aí, mas é um pecado oculto. Eu posso ocultar dentro de mim, ninguém fica sabendo que eu tenho inveja. É algo meu, mas é pecado.
A inveja é pecado. E ela nos leva a ter sentimentos ruins contra as outras pessoas. Por que a inveja é pecado? Porque a inveja nos faz desejar o mal para o outro. Da pessoa com quem a gente tem inveja, a gente não quer que ela vá bem. A gente quer que ela se dê mal. A gente quer que ela não fique bem. Então, isso é totalmente contrário às leis e à vontade de Deus. Porque qual que é as leis de Deus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho inveja de alguém, eu não estou amando essa pessoa. Ao contrário, a pessoa que tem sentimento de inveja, ela está sempre procurando o mal daquela pessoa. E ela sempre vai ver o mal naquela pessoa. Aquela pessoa não tem qualidade nenhuma, só coisa ruim, né? Porque nós nutrimos o sentimento de inveja, então a gente não consegue ver a qualidade da pessoa, a gente só vê os defeitos. Então a inveja é um pecado oculto, mas ele é perigoso. E nós devemos sempre nos lembrar que a inveja é pecado. É pecado e nós precisamos nos corrigir para que isso não entre no nosso coração. Porque, irmãos, nós dependemos de Deus na nossa vida. A nossa dependência é sempre de Deus. Então, se Deus quiser nos dar algo, amém. Se Deus não quiser nos dar, amém também. Não é invejando o outro que nós vamos conseguir algo para nós. A nossa dependência é sempre de Deus. Então, se você quer algo que talvez você olhe para outra pessoa, gostaria de ter igual a ela, busque em Deus. Para que Deus te abençoe e você consiga ter. Não da maneira pejorativa que é com inveja, desejando mal, mas se colocando na vontade de Deus, buscando em Deus, buscando como fazer então para você também ter aquilo. Então nós precisamos cuidar desse sentimento que é pecado, que é a inveja. Inimizades também é um pecado oculto, porque também, como eu falei, nós conseguimos fingir muito bem as nossas inimizades, né? Às vezes a gente não gosta da pessoa e a pessoa nem sabe que a gente não gosta dela, porque a gente trata muito bem a pessoa. Mas no nosso coração, não é a verdade aquilo que a gente passa por fora, né? A gente finge bem, mas lá no coração a gente não gosta da pessoa. Inimizades também é pecado. Por quê? Porque cai tudo no mesmo coisa da inveja, amar o próximo como a ti mesmo. Então, inimizades. E a inimizades, ela também gera em nós muita coisa de desejar o mal. Assim como a inveja, a inimizade também gera em nós essa coisa de querer ver a pessoa mal, de desejar o mal. São sentimentos ruins que a gente tem contra quem nós consideramos nossos inimigos. E é normal, é natural de nós humanos sermos assim. Se eu perguntar para você se você tem um inimigo e você quer que ele vá bem, se você disser que sim, é mentira. Porque é uma característica nossa humana. A gente quer que a pessoa não vá bem, que se ferre, como diz por aí, né? Porque, né? Então, inimizades é um pecado oculto. Eu posso ocultar no meu coração. Ninguém sabe, mas está ali. É pecado. Iras. Nossa. Iras. Aqui diz a ira. A ira também é algo carnal. Nós estamos falando das coisas da carne. Porque aqui está falando que as obras da carne são passíveis de punição. Diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino do céu. A ira também é um pecado oculto. Porque nós também ficamos irados e não mostramos muitas vezes, né? Porque quando a gente briga na nossa casa com os nossos, a gente se ira e briga, não é verdade? Fala tudo que vem, porque é nosso. Mas no nosso trabalho, por exemplo, às vezes acontece, né? Mas a gente não pode expressar a nossa ira, não é verdade? Porque senão vai dar problema no trabalho, né? Vai poder brigar lá no trabalho, não vai poder brigar. Então, às vezes, a gente só guarda aquela ira dentro de nós. E quando a gente guarda a ira dentro de nós,
Nossa natureza humana, carnal, é tão que nós começamos, através da ira, a cultivar ódio pelaquela pessoa. A gente começa a odiar aquela pessoa, porque a gente não pôde externar aquele sentimento de ira. Então a gente começa a guardar no nosso coração a ira e vai resultando em ódio muitas vezes. Em ódio muitas vezes inexplicável, né? Porque às vezes aquela situação ocorreu ali naquele momento e passou. Mas como a gente não conseguiu externar aquele momento, a gente vai guardando tudo no nosso coração. E esse é o perigo, irmãos. Nosso coração, ele pode ser uma fonte de bênção, mas pode ser uma lata de lixo, de sujeira. Depende do que a gente guardar dentro dele, né? E às vezes a gente guarda muito lixo dentro do nosso coração. Vai jogando ali para tentar contornar a situação, e a gente não vê o estrago que está causando para a gente mesmo. Porque a gente está trazendo sujeira para o nosso coração. Coisas que vão nos prejudicar. Não vai prejudicar o outro lá. Ele prejudica a mim. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, iras, impureza. E nessa impureza, irmãos, entra tudo o que não é procedente de Deus. E eu vou falar aqui. Uma impureza que parece tão boba, mas que pode ser uma impureza. É o ouvir músicas seculares. Não parece ser errado. E nem tão pecado. Mas eu estou trazendo para dentro de mim coisas que não são de Deus. E vocês já viram que, como é fácil nós gravarmos uma música que não é de Deus? A gente ouve uma vez, tchum, na nossa cabeça. Mas um hino, às vezes, né, é difícil para a gente decorar ele do começo ao fim. A gente lembra de alguma frase, mas memorizar ele é difícil. Então, às vezes são pequenas coisinhas, essas impurezas que a gente vai trazendo para dentro da gente. E assim, por que impureza é pecado oculto? Porque também ninguém vê o que eu trago de impureza de fora para dentro de mim. Sou eu que guardo. As pessoas não veem o que eu guardo, então é eu que trago. Então é um pecado oculto. Eu vou trazendo, vou minando dentro de mim com coisas que não vêm de Deus. Até, infelizmente, ir no gospel a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Imagina essas músicas seculares. Não sei se vocês viram aí na internet, um debate muito grande, porque a Cláudia Leite, né, aquela cantora baiana, ela foi cristã antes de ser cantora, né? Assim. E ela trocou, numa música que ela canta, ela trocou o nome de um orixá por Jesus. Deu um auê, né? Fizeram um auê por causa disso aí, que hoje já se viu ela trocar o nome do orixá por Jesus. A questão, irmãos, vai mais além. E aí eu vi um grupo de pessoas do candomblé discutindo, tem um vídeo lá na internet, e ele falando assim, não, mas não é só trocar o nome. Quando bate o tambor naquele ritmo lá, ele fala o nome do Ogum que chama, e ele falou, então, mesmo que fale Jesus, está chamando o Ogum. Bateu o tambor naquele ritmo, é o Ogum. É o espírito lá que vem. Não tem nada a ver. Então vocês viram que não é só a letra, mas a melodia influencia também. Porque eles deixaram bem claro que muitas músicas populares ali não falam em orixá, mas tem o ritmo do terreiro na música e chama os orixás. Os demônios, né? Para ser claros. Então, vocês veem, é o ritmo. E às vezes a gente está escutando isso e trazendo para dentro de nós impurezas para fora. Então, por isso que a Bíblia aconselha tudo que ocupe a nossa mente. Que sejam coisas que nos alimente, não porcarias, né? Então, nós
precisamos tomar cuidado com o que vem, né? As impurezas que vêm de fora para dentro, que nós colocamos na nossa vida. Que são pecados porque vai gerando em nós morte, né? Vai gerando em nós coisas que não deveriam ser geradas. Outro pecado oculto aqui, irmãos, que é fácil de ocultar, é a lascívia. E lascívia, olha o significado. Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sexualidade. Então, lascívia envolve tudo que é relacionado à sexualidade. Irmãos, como Deus e a sua palavra é perfeita. Porque quando Paulo escreveu isso para a igreja de Gálatas, não tinha internet. Não tinha nada do que tem hoje. Mas se nós olharmos o que significa lascívia, ela abrange tudo o que tem hoje nessa palavra. Então, lascívia é tudo que envolve a área sexual. E aí, por que é um pecado oculto? Porque eu posso ocultar os meus desejos sexuais, eu posso ocultar os vídeos do celular, vídeos pornográficos, filmes pornográficos, porque não é uma coisa que eu vou fazer em praça pública, não é verdade, irmãos? É uma coisa que eu faço no reservado. Ninguém vai, né, assistir um vídeo pornográfico no meio de outras pessoas. Então, a lascívia é tudo que envolve a sexualidade, em exagero, do lado promíscuo da coisa. Então, uma mulher que anda muito sexualizada, muito sexy, querendo mesmo ser notada, é lascívia. Entra na lascívia, sabe? Quando a pessoa ela se arruma para ser realmente cobiçada pelos homens. É lascívia, é pecado. Ela está querendo realmente aquilo. É diferente de você se arrumar, se produzir, não tem nada a ver com isso. Mas nós, mulheres, sabemos quando a gente está exagerando ou não. Quando a gente está sexy ou não é verdade, irmãs? A gente sabe. Por isso que a Bíblia ensina a moderação, entendeu? Moderação. Nós sabemos quando nós passamos ou não do limite. Eu acredito que a pastora já falou tudo, né? Mas aí vem aquela pergunta. Estou falando aqui não muito antes, né? Quando a gente discutia, quando eu era jovem na igreja. Aí quando eu não tenho maldade, eu visto porque eu me sinto bem. Agora, se a pessoa me olha, eu não tenho nada a ver. Isso quando a gente era jovem lá falando, né? Falando sobre isso. Trazendo para a igreja, né? Então, o que acontece? Tirando o aspecto saia ou calça, né? Mas assim, a saia está muito justa, um vestido está extremamente justo, a calça também está extremamente justa, marcando o corpo e tal. Aí a gente discutia sobre esses assuntos. Aí a questão é o seguinte: nós, cristãos que temos a orientação da palavra de Deus, automaticamente, quando você veste algo, mesmo que liberal, mesmo que é permitido, por exemplo, uma saia, mas ela está extremamente justa, ela está transparente, ou, enfim, uma blusa muito decotada, no colo, ou assim. Então, assim, automaticamente você já se sente um pouco, vamos dizer assim, não está tão assim desconfortável. Mas muitos, aí a gente falava, mas muitas pessoas, elas dão uma vamos falar uma linguagem popular, de jão sem braço. Eu não estou fazendo nada, eu vesti isso aqui porque eu gosto, assim, mas não tem nada a ver, né? Mas a pessoa não quer, às vezes está dentro do coração, aquele desejo, até às vezes não é nem para chamar atenção no âmbito sensual, mas até às vezes por carência. Eu quero chamar atenção, né? Eu acho que fica legal. E aí quer receber um elogio, mas
só ela sabe se ela está nutrindo dentro dela um desejo realmente excessivo de chamar atenção ou não. E mesmo nessa inocência, no caso que uma adolescente, que nem eu tenho uma filha adolescente, eu como uma pessoa mais madura, que já passei por isso, eu vou saber corrigir ela. Falei, não tem nada, isso aqui não pode, papo, não vou falar. Agora, ela, por ser adolescente ainda, talvez não vai ver aquela maldade que eu já sei como que é. Então, aí cabe os pais orientar. Mas eu vejo mulheres assim, já carimbada, né? Mas que não cai a ficha de que ela está usando uma roupa que não é uma roupa adequada. E vem para a igreja e tudo mais, e enfim, e não tem noção. É os famosos tomara que caia, os famosos alcinha, que não tem noção de que aquilo não é uma roupa adequada não só para ir à igreja, mas para ir em qualquer lugar. E tem essa questão também do extremo. Na igreja a gente vem certinho, mas lá na feira, lá não sei aonde, vai totalmente diferente. É aquele shortinho de ginástica que não põe uma blusa por cima, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, na minha opinião. Com certeza, irmã. E isso que a irmã Yolanda falou, né? Que é assim, eu vou pôr, mas é para mim sentir bem. Essa é a desculpa que a gente usa, né? Mas a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz assim, se o comer carne escandaliza o teu irmão, você não coma carne. É pecado não comer carne? É pecado? Não. Mas se por um acaso eu vou comer uma carne, o meu irmãozinho lá vai se escandalizar porque eu comi carne, Deus não está dizendo que a carne é pecado, mas Ele está dizendo que por amor ao irmãozinho que vai se escandalizar, eu não devo comer a carne. Entenderam? Como é complexo isso de cuidar do outro, do que o outro vai sentir. Então, se até eu comer carne, pela consciência do meu irmão, eu tenho que deixar de fazer algo que não é pecado, imagine usar algo sensual com a intenção, né? Mas é oculto, é um pecado oculto. Por quê? Porque eu posso esconder no meu coração. Não estou fazendo por esse motivo. Eu não estou fazendo para aparecer. Porque a lascívia é um pecado carnal tentador. A área sexual é um pecado tentador na nossa vida. Por isso que Satanás investe tanto em coisas na área sexual. É filme, é revista, vocês podem ver um bombardeio, é música com teor sexual, tudo é voltado ao sexual. Porque é forte na nossa natureza carnal a área sexual. Então, Satanás investe muito nessa área. Vocês podem ver. Quem aqui assiste um filme que não tenha nenhuma parte de sexual no filme? Nem nos infantis, eu acho. O pastor, aí a Bíblia é muito perfeita, porque se a gente olhar no começo, quando Eva e Adão pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir, porque eles viram que estavam nus. Então, isso é um princípio lá atrás que o pecado traz. Hoje, o pecado está tão intenso que estão pecando e estão querendo tirar mais, porque isso gera mais pecado. Gera mais pecado. Então, a lascívia é um pecado oculto, porque todos esses desejos eu posso esconder. As pessoas não sabem do que está no meu coração, não é? Outra coisa, irmãos, que nós devemos tomar cuidado, que infelizmente também tem no meio, parece estranho, mas tem no meio da igreja, e é lascívia, é esse negócio de casais fazer fantasias, tá? O homem se veste policial, a mulher de enfermeira, sei lá mais o que, tem muita criatividade aí nesse meio. Mas isso é perigoso num relacionamento saudável. Por quê, irmãos? Mas é entre o casal, a portas fechadas, ninguém vai saber qual o perigo. O perigo é que, de repente, só vai ser bom o relacionamento se tiver algo no meio do relacionamento. Entende? E isso dá muita margem
para o adultério, infelizmente. Porque, de repente, aquela fantasia vai começar a dominar a minha mente e eu vou querer ter desejos por outras pessoas que não sejam o meu cônjuge. Entende? Porque eu criei uma fantasia na minha cabeça. Eu criei uma fantasia com um homem, um policial, um bombeiro, sei lá o quê. Eu criei uma fantasia com uma outra tipo de mulher. E, de repente, eu vou começar a olhar para esse outro tipo de mulher, para esse outro tipo de homem. Eu vou deixar o meu coração se encher de lascívia. Então, irmãos, isso parece algo assim, mas é privado do casal. Mas é perigoso. É perigoso. Porque nós temos que sempre ter o amor pelo nosso cônjuge. Como ele é. Entende? Ele pode não ser um modelo lá que aparece na TV, barriguinha sequinha, o meu já é uma bolinha. Entendeu? Mas a gente tem que entender, porque senão, irmãos, nós colocamos em risco. E quando Satanás sabe que está aqui, ele facilita as coisas, entendeu? Quando Satanás já colocou na mente, aí ele vai achando um jeito de pôr aquilo para se realizar. Vocês não pensem, Satanás, ele sabe quando ele conseguiu colocar na mente alguma coisa. Então, a lascívia, tudo que é ligado à sexualidade é pecado de lascívia. E a lascívia também é um pecado oculto. Eu posso ocultar, ninguém fica sabendo dos meus desejos. Ô, pastora, é por isso que nós cristãos não devemos assistir novela, né? Porque hoje eu não assisto mais novela. Mas quando eu era mais mocinha, né, que eu assistia novela, eu sinceramente, eu desejava ter um casamento, um marido, igual aquele que eu via na novela, sabe? Aquele que traz flores, traz presente, já vem do serviço, já com a comida pronta, já traz tudo pronto, você não precisa ir no pé do fogão. Eu era assim, pastora. Depois que eu fui para a igreja, que eu entendi que aquilo era uma fantasia, que aquilo não existia, né? Então, assim, eu vejo assim que eu já conheci mulheres que elas sempre já conheci mulheres que falavam para mim assim, eu queria ter um marido assim, entendeu? É tipo assim, você tá ali sonhando com, né, como diz a senhora, né, com um geniquinho, e depois, né, chega um bozo perto de você e você vai então, assim, eu vejo assim, eu aprendi que a mulher não deve, que nós cristãos não devemos assistir novela, porque novela é fantasia. Novela é fantasia. Ali é uma história que, né, não tem nada a ver, né, é uma coisa assim que não existe, né? Então, assim, muitas mulheres, elas assistem a novela e ela quer viver na casa dela aquilo que ela está vendo ali na TV. E, na verdade, isso não existe, né? Se a gente for levar isso para a nossa vida, né, em todos os sentidos, né? Então, assim, infelizmente, existem mulheres, e tanto homem, né? Que mulher linda, que mulher deslumbrante, porque, né, quando chega em casa, né, então, por isso que existe muitos casamentos destruídos, muitas famílias destruídas por causa disso, porque é uma fantasia, é uma coisa que você cria na mente, né, então, eu aprendi que cristão não deve assistir novela. Exatamente. E hoje em dia está pior, né? Antigamente as novelas até que eram mais bonitinhas, mas ultimamente está difícil de assistir alguma coisa boa, né? É isso, é uma mentira, não é uma realidade. Que nem a irmã falou, né? Sonhava com, né, receber flores, né? Sonhava com o príncipe e casou com o sapo. Ou só com o cavalo, às vezes, né? Meio desmontado, veio só o cavalo. Mas a gente cria, a mulher principalmente, tem uma facilidade em criar fantasia. Querer personificar alguma coisa como real. E a gente sabe que a vida real não é assim, né, irmãos? O casamento ele é construído juntos e todos temos defeito e qualidade, né? Mas uma coisa, irmãos, falar isso porque, como a irmã tocou, né, a mulher tem que ser... Mas o homem também, né? Vê lá aquelas artistas, né? O homem chega em casa, a mulher está toda sempre linda, perfumosa, esperando ele de bracinho aberto. Isso é uma forte realidade. Só que eu conheço muitos homens
que exigem que quando chega em casa a mulher esteja assim, limpinha, cheirosinha. Irmãos, inclusive, eu vou abrir aqui, que o pastor não está aqui para me falar nada depois. Eu já fui no encontro de casais que os preletores falaram isso. Não, que a mulher, quando o marido chegava em casa, tinha que estar lindona esperando ele. Agora eu pergunto, o irmão que trabalha, ele chega em casa lindão, perfumado, cheirosinho? E por que a mulher tem que estar? Se ela está dentro de casa fazendo o quê? Chegou do trabalho, está trabalhando de novo. Tem a janta para fazer. Irmãs, você vai chegar em casa, 6 horas de trabalho, tomar banho para esperar o marido, e depois você vai fazer janta, fritar a carne lá, ficar cheirando fritura. Não tem lógica isso aí, gente. Entendeu? Não tem lógica? Quer dizer, por que só a mulher tem que estar bonitinha quando o marido chega em casa? O marido é pedreiro, chega em casa tudo sujo de cimento. Qual é a nossa reação? Receber bem nosso cônjuge, mas não exigir, né? Exigir que esteja toda... Gente, isso é uma bobeira sem tamanho. Porque com o nosso cônjuge a gente tem que ser a gente mesmo, a gente não pode viver uma fantasia. Casamento não é fantasia, é a realidade. Casamento a gente tem que ser quem a gente é. E o nosso cônjuge precisa nos respeitar. Pastora, infelizmente essa conduta vem muito, ainda um pouco do machismo, né? Porque, e eu já ouvi na igreja, não foi só no encontro de casais, não. Há muitos anos, sempre os pastores, as pastoras, na verdade, ensinavam para as mulheres a conduta, né? Quando o marido chegar em casa. Então, sempre cobrando uma perfeição da esposa. E isso tinha muito a ver, na época que a gente ouvia essas palestras, sobre traição. Se o homem chega em casa e a mulher está aqui igual uma bruxa, ele vai querer desejar a outra que está bonita e cheirosa e tal. Então, isso vem muito como se o homem não tivesse compromisso também de ser fiel. Então, que a culpa da infidelidade do homem de procurar outra pessoa é porque a mulher que ele tem em casa é relaxada, é isso, é aquilo. Lógico que, como aqui a gente está aprendendo, tem que ser sóbrio em tudo. Tem mulher que... o cônjuge chega em casa, ela não fez nada, e realmente isso impacta, né? Aquela coisa de sujeira, de não limpeza, de nada pronto. Mas, antigamente, o ensino era no sentido mesmo de que evitar, diminuir a margem do homem pensar em ter outra pessoa. Então, acho que veio muito disso, tentando trazer para a mulher a culpa dela ter perdido. Por que você perdeu seu marido? Que nem aquilo assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, eu ficava nesse versículo, né, lá de Provérbios. Então, você perdeu o marido traiu porque você não é sábia. Aconteceu tal coisa porque você não é sábia. Então, fica tudo na sabedoria. Como se a sabedoria, tipo assim, embutia nesse versículo toda a responsabilidade, esquecendo que a palavra é pregada para o homem e para a mulher. Então, o esforço que a mulher tem que ter para agradar, o homem também tem que ter. E isso inclui, às vezes, chegar e você ter feito um café maravilhoso e estar bonita, ok, mas também vai ter outro dia que vai chegar, você vai estar lá fazendo faxina e tudo bem também. O dever de santidade é tanto do homem quanto da mulher. O machismo trouxe também, o machismo estava presente no meio da igreja, por mais que não deveria, mas sim, ele fez parte da igreja, o machismo, e tinha essa visão, tipo, se o homem trair, a culpa é porque a mulher não está se arrumando. Mas cadê a santidade do homem? Porque, irmãos, em última instância, quem decide pecar sou eu. Ninguém me faz pecar se eu não quiser, nem o diabo. Nem o diabo consegue me fazer pecar se eu não quiser pecar. Então, eu não posso dizer que a culpa do meu pecado é da minha esposa, ou do meu esposo, ou do meu filho, ou seja, de lá quem for. A culpa do meu pecado é só minha, porque foi uma decisão minha. Fui eu que pequei. Então, esse negócio da gente querer pôr a culpa no outro é lá do Éden, lá do Jardim do Éden que veio, né? Foi você? Não, foi a Eva lá. Foi você, Eva? Não, foi a serpente lá. Então, nós viemos com isso.
Quando, na verdade, o único responsável pelo nosso pecado somos nós mesmos. Esse negócio de falar que tem coisas sexuais de hoje, que a Bíblia é ultrapassada, porque não, né? Não está escrito aqui na Bíblia, né? Nós não vamos ver certas coisas escritas aqui na Bíblia, né? Ver vídeo pornô é pecado. Nós não vamos ver isso na Bíblia, porque naquele tempo não tinha nem vídeo, né? Então, mas Deus é perfeito. Ele deixou uma palavrinha aqui escrita, ó, lascívia, que engloba tudo que é na área sexual. Então, não tem desculpa. Mas não está na Bíblia. Está sim, leia lá direitinho a Bíblia. E quando você não sabe o que significa aquela palavra, pega um dicionário, que você vai ver. Então, lascívia é um pecado oculto, porque nós temos esse pudor, mesmo que às vezes a gente não tenha muito pudor assim, mas a gente tem essa de esconder certas coisas das pessoas, né? Então, a gente tem esse negócio na área sexual muito de guardar para a gente, de ser meio secreto, né? Meio invisível. Então, a lascívia é outro pecado oculto que fala aqui. E aí ela fala de emulação. Emulação é sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outro. Então, vocês estão vendo que é tudo mais ou menos parecido esse sentimento, né? Emulação é quando você quer ser mais que o outro. Entendeu? Não, eu quero ser mais que aquele. Eu vou derrubar ele para pegar o lugar dele. Também é oculto porque nós não expressamos isso para as pessoas. Não é? A gente guarda isso no nosso coração, mas a gente não expressa para as pessoas. Quero derrubar aquele lá. Eu quero o cargo dele. A gente não expressa isso, mas a gente tem no nosso coração. Então, é um pecado oculto. Então, o pecado oculto, ele é tão grave quanto os pecados que a gente vê. Entende? E não há essa distinção de ser menos ou mais pecado, porque ele é oculto. Ele continua pecado. Entendeu? Só que nós que fizemos essa diferença, né? A pessoa lá adulterou, mas a pessoa lá tem lascívia. A gente não vê tão grave assim, mas é pecado do mesmo jeito. E o pecado tem a mesma consequência. Entendeu? Não existe pecadão e pecadinho. Né? Pecado é pecado. E leva ao inferno. E o texto aqui diz, no finalzinho do versículo 21, diz assim: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai para o céu quem comete tais coisas. O texto é claro. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não sou eu que estou inventando pecado aqui, é a palavra. E o texto diz que quem pratica não vai para o céu. Não vai. E o texto começa dizendo: andai em espírito. Então, para nós vencermos estes pecados, nós precisamos andar em espírito. E aí no versículo 24 e 25 do texto diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não seja... E aí continua o texto. Então aqui, ó, os que são de Cristo crucificaram a carne. O que é crucificar a carne? Matar a carne. Matar. Crucificação é morte. Jesus morreu na cruz. Ele crucificou. Então, para mim vencer essas obras da carne, eu preciso matar a carne. Eu preciso andar com Cristo, andar em espírito, praticar as coisas que me levam para junto de Cristo. Porque se eu deixar as coisas de Deus, automaticamente eu vou para a carne.
É a carne e espírito. Lembra, tem até, né, aí o cachorro que você alimenta mais, né? Tinha essa ilustração, né, dos 2 cachorros, né? Aquele que alimentava mais é o que ganhava. E é mais ou menos isso. Se eu alimentar o espírito, eu vou estar andando no espírito. Então, as coisas da carne, elas não vão ter poder sobre a minha vida. Agora, se eu não estiver andando em espírito, eu vou estar andando na carne. E aí eu estou sujeita à carne. E todas essas coisas, elas são da carne. Entendeu? São obras da carne, são naturais do homem humano sem Cristo. Né? O pecado, ele veio para o DNA humano. Então, ele faz parte da nossa natureza. Então, como que eu venço esses desejos carnais? Andando em espírito, crucificando a carne, matando os meus desejos, matando minhas vontades. É fácil, irmãos? Não é. Falar que é fácil é mentira. Mas é possível. Quando a gente anda com Cristo, nós conseguimos matar a nossa carne. Por quê? Porque nós deixamos Cristo reinar em nós. Como Paulo mesmo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ele tinha noção de que toda aquela obra da carne de Paulo antes, agora ela tinha morrido, porque agora ele fazia somente o que Cristo queria que ele fizesse. E é assim que nós devemos fazer. Se nós fizermos aquilo que Cristo quer que nós fazemos, nós vamos vencer todas as obras da carne. Nós vamos vencer todo o pecado, nós vamos deixar o pecado visível, o pecado oculto, tudo de lado na nossa vida. E nós vamos servir a Deus verdadeiramente. Nós vamos ser conforme Deus quer. E o pecado, ele gera a morte em nós. Em Apocalipse 15, 22 diz: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. O texto de Gálatas diz que não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, não sou eu que estou falando que o pecado nos tira do céu. É a palavra de Deus. Então, tudo que nos tira do céu precisa ser tirado de nós. E o pecado é a primeira coisa que nós, como filhos de Deus, precisamos extinguir na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida sem pecado, em santidade.